Hoje vamos abarcar esse aqui, desde aspectos inerentes ao tratamento de semilha profissional e em la propriedade, e vamos ligar ao final em particularidade sobre la inoculação, la co-inoculação e reinoculação em soja, e também associado com vamos falar sobre alguma interação que pode haver entre tratamento de semilha e outros agroquímicos utilizados. Por exemplo, um herbicida pré-emergente, né, ou um pós-emergente inicial, se pode ou não ocorrer algum compatibilidade ou incompatibilidade, sinergismo, antagonismo, etc., né? Entende? Que certamente pode ocorrer. Bem, meu telefone, meu WhatsApp é este aqui. E eu sempre digo para quando eu permito, né, acessar meu WhatsApp, né, que passo essa direção para as mulheres, e eu respondo imediatamente. Para os homens, de 5 a 7 dias. E para os dudosos, não, né? Entende? Não há nenhum dudoso, né? Não, né? Não, pero hoje é tão comum, né? Haver matrimônio entre homem com homem e mulher com mulher, que eu já não consigo distinguir quais são os dudosos. Bem, vamos adelante, então. Tratamento de semilha, então, originalmente, o conceito, para quem passou por la faculdade recentemente, sabe que tratamento de semilha você tem que tratar e imediatamente sembrar. É assim que ocorre na prática? Não, né? Não. Então, e um dos objetivos é melhorar a nascência de plantas bajo as condições adversas que normalmente ocorrem no campo. Isto sucede sempre? Não, né? É muito bueno a teoria, né? Difícil é a prática, né? E é claro que creio que aqui o que tem mais prática em campo sou eu, porque eu já tenho meio ciclo de prática no campo. Então, em la medida que vai passando o tempo, você vai verificando que muitas coisas que ocorrem em campo nada tem a ver com o que você estudou em la faculdade, né? Isto é tranquilo. E muitas vezes nós outros perguntamos, por que eu fui a ser na faculdade se em campo é diferente, né? Em realidade, a faculdade de agronomia se faz em campo. Essa é a grande verdade. E eu sempre digo para os que estão recém-formados, são uns alunos desempregados que vão aprender em realidade em campo através do tempo. Bem, Mônica foi aí em Sorrima hoje, né? Como qualquer empresa semilheira, certamente o objetivo maior é produzir e comercializar semilha de alta qualidade, correto? E por isso eu pergunto a vocês, nós estamos em contramano à história, tratando semilha com agroquímicos de uma maneira indiscriminada, sem ter o conhecimento necessário? Espero que ao final dessa charla, cada um vá conseguir fazer suas próprias respostas, ok? E eu tenho a minha.
eu gostaria que vocês também formassem uma opinião a esse respeito. E primeiramente, então, falando sobre o tema propriamente dito, vamos fazer de imediato umas pequenas comparações, relação entre tratamento de semilha, on-farm e profissional. Nós chamamos em Brasil tratamento profissional de tratamento industrial de semilha, ou TSI. Tempo de realização antes da siembra. Em TSI, é dias ou semanas, ou seja, a empresa semelheira, né, faz o tratamento e hasta o produtor sembrar, passam por lo mínimo 7, 10, 15, 20 dias muitas vezes. Será que esse tratamento vai aguentar? Vai causar algum problema em esse período? E a inoculação como se queda? São perguntas que, ao final, certamente vamos a ter respostas. Então, enquanto que tratamento on-farm, em la propriedade, se hace hoje durante a manhã para sembrar à tarde. Hace la tarde para sembrar em la manhã do dia seguinte. A precisão do caudal por 100 kg de semilhas, que normalmente é recomendado. Seguramente, tratamento industrial vai ter uma melhor precisão de caudal. Em la propriedade, a precisão é muito variável. E essa precisão de caudal é fundamental para manter a qualidade fisiológica da semilha. Ok? Homogeneidade de cobertura. Em TSI, seguramente é maior que quando hecho em la propriedade. Rendimento por hora. As máquinas hoje que fazem o tratamento industrial produzem 15, 20 toneladas por hora de semilhas de soja. E para on-farm é ocupado 1 hora para você tratar máximo de 2 toneladas, ou seja, 10 vezes a menos. Paquete de produtos. Normalmente em TSI se utiliza 4, 5 produtos, por no mínimo 3 produtos. Já em la propriedade, a grande maioria das vezes se utilizam menos produtos. E aqui que está o grande problema, inoculantes. Em TSI, o grande problema é a viabilidade do inoculante. Se você fazer o tratamento, porque não há inoculante que perdure muito tempo depois de o tratamento, a viabilidade da bactéria. E aqui, on-farm é mais vantajoso em este sentido. Pero vamos discutir ao final está fregado, hein? Ao final dessa charla vamos certamente ter uma conclusão a esse respeito. A pergunta que se queda, que é obrigatória a ser hecha, é a seguinte: estes são necessários em todas as situações e realidades agrícolas? É necessário utilizar 4, 5, 6 produtos, e esses produtos serão realmente indicados e necessários para as diversas regiões onde esta semilha
originadas de aqui vão a ser sembradas? Esse é um interrogante que cada um espero que consigam responder. Bem, normalmente as semilhas originadas dessas máquinas tratadoras de empresas transnacionais, cada empresa transnacional tem um colorante, né? Aqui era esse da Corteva, aqui é de Base, aqui é Syngenta e aqui normalmente é de Bayer. Por la cor do polímero ou do colorante, você mais ou menos sabe quais foram os produtos que foram involucrados ali, que foram aplicados em aquela semilha. Interessante que em Brasil, as empresas semelheiras são obrigadas, entre comilhas, né? Elas têm um convênio com cada empresa transnacional e solo tratam com produtos de aquela transnacional, né? Por exemplo, os semelheiros que trabalham com La Base é produto de La Base, né? De La Bayer, produtos de La Bayer, né? E de Syngenta, produtos de La Syngenta. E em Brasil é esse aspecto é um pouco engessado. Você não pode tomar um produto de Bayer e ir lá num semelheiro de La Base. Então, o semelheiro, né, e o produtor que compra aquela semilha se queda um pouco, digamos assim, não digo prejudicado, mas de uma certa maneira limitado, né, para poder cambiar determinados produtos. Entenderam a situação? Não sei se acá em Bolívia está sendo ou vai ser também esse objetivo. Bem, pergunta para que vocês possam responder ao final. Estão alguns fungicidas, né, limitando a nodulação e a eficiência da fijação simbiótica de N poderá ser afetada por esses fungicidas, por inseticidas, por enraizadores, por bioestimulantes, né? Estão ou não? Desafortunadamente, há poucos trabalhos de investigação e não é o objetivo nosso hoje fazer esse tipo de comparação. É simplesmente trazer esta informação para que cada um de vocês salgam pensando de uma maneira mais aclarada a esse respeito. Bem, se supõe, né, que o ingrediente ativo, o pH, os dissolventes utilizados em las formulações comerciais, né, são os principais responsáveis por alguns problemas que eventualmente podem ocorrer. E sabe que problemas vão ocorrer sempre, em qualquer segmento de uma atividade agrícola, né, em nível de campo. Vamos por lo menos a mais 3, 4 questionamentos para vocês terem a resposta ao final. O TS possibilita reduzir o número de aplicações de agroquímicos depois da emergência das plantas? Vamos a pensar um pouco sobre isso. Os ensaios han evaluado esse desempenho em campo de semilhas tratadas?
e ataque de plagas ou de enfermidade depois de la emergência das plantas. Mas uma vez recalco aqui, é necessário o uso de mescla de vários produtos químicos e ao final volume de caldo 600, 800, 1000, 1200 ml por 100 kg de semilha, esse ideal afeta o tratamento e o tamanho de semilhas comercializado pode afetar o tratamento de semilhas ou pode ser afetado por o tratamento de semilhas? Paulo sinalizou que sim, señalou que sim, e realmente nós outros vamos dedicar um bom tempo para discutirmos esse aspecto. Bom, pero a primeira coisa, quando se vai a ser um tratamento de semilha, a primeira coisa há que se perguntar como, por quê, como tratar essa semilha, quando, para que vamos tratar e quais os produtos que vamos utilizar em função de la enfermidade ou de la plaga alvo branco que nós outros queremos alcançar em um campo. Ao contrário, simplesmente estamos fazendo um tratamento ao azar, correto? Todos vocês pensam assim? Vão fazer um tratamento, aplicar um produto em função da plaga em el campo? Então, por que tratar e para que tratar? Correto? Essa é a pergunta número 1 e fundamental. Bem, para que e por quê? Bem, quando as semilhas estão infestadas com hongos de armazenamento, que normalmente estão, mesmo que seja muitas vezes em câmara fria, a presença de aspergillus, né, e penicillium é normal, pero é um hongo de fácil controle. Né? E para semilhas infectadas, aqui em el caso, exemplificando com Cercospora kikuchi, que não é problema, vamos a ver adelante que não é problema maior, pero se está infectada com antracnose, é o produto para controle inicial de transmissão para antracnoses via semilha é o mesmo que para aspergillus? É essa a pergunta e vamos, em função disso, estabelecer uma resposta e um tratamento adequado. Bem, vamos tratar para hongos de suelo, por exemplo, Fusarium, que é um dos hongos de suelo que causam os maiores problemas em termos generais em qualquer região produtora de soja, quer ser em Bolívia, quer ser em Brasil. E para plagas iniciais, como vamos aplicar para elasmo, para usando aquele cortador Agrox, né? Vamos para um Esternex, para bicudo, né? Para quê? Qual a plaga que vamos aplicar? Pode ser um neocotinóide, pode ser um fipronil, pode ser um outro inseticida de contato. Então, qual é a plaga a ser alcançada? Bem, então, em função disso, vamos responder, então, como vamos tratar a semilha?
vai ser tratamento industrial ou vai ser esse tratamento convencionais, né, em turril ou em máquinas mescladoras de cimento, ou essas máquinas mais antigas convencionais aí de caracoles, né, chimango, como é que se chama aqui? Esse sem fim, né? Tornilho sem fim, né? E quando on-farm, vamos aplicar juntos aqui inoculante líquido ou turboso. Mire quantas coisas, quantas variáveis existem em tratamento de semilha. E nós outros temos que estabelecer por que esta necessidade desse tratamento de semilha. Isso que é fundamental. Bem, então como? Pensando em tratamento industrial. Olha cá, uma máquina industrial de semilha normalmente apresenta assim 5 depósitos, né, para tratar semilha. E cada depósito desse, cada tanque é para um produto, solo um produto. E com bombas para tratamento independente. Você pode tratar hasta 5 produtos ao mesmo tempo. Solo com detalhe, é solo produto, não há água. É solo o produto puro, aislado, ok? Não leva água. E a qualidade desse tratamento? Aqui de uma empresa semilheira, lá de Rio Grande do Sul, Paulo. E aqui outra, também de Rio Grande do Sul, que eu vendo semente deles, né? E, olha cá, quando ocorre essa aqui de uma empresa semilheira, quando ocorre esse tipo de semilha cá, que aparentemente você vê, né? É devido a que isso aqui? Ao mau tratamento? Esse síntoma aqui de arrugamento, isso aqui, como não leva água, não vai ser devido ao excesso de água em tegumento. Isto aqui é devido a câmbios de umidade durante a madurez da soja ou pós-madurez, que a soja está armazenada em um campo esperando a cosecha, e muito rocio durante a manhã e um dia soleado depois, né, pode causar esse arrugamento aqui, que é altamente perjudicial em termos de vigor de semilha, ok? Agora, quando ocorre isso aqui, ó, normalmente essas semilhas que se quedam oblongas, né, é devido a quê? Porque com o tratamento você não consegue ver que está se passando na semilha despida, né? Normalmente isto aqui é semilha verdosa, que não alcançou a maturidade fisiológica e, obviamente, nem sequer morfológica. Bem, normalmente em Brasil há um patrão assim, não há patrão, há um standard, mas quando apresentar mais de 5% de semilha verdosa em loja deve ser descartado. E isso ocorre fisiologicamente, depende da variedade, pero também de manejo inadequado desde lá na ciência das plantas hasta a cosecha. Algo se passou equivocadamente antes, como poderá aparecer talho verde, retenção foliar, né, que é comum ocorrer isso. Em Mato Grosso, lá é comum se aplicar antes da cosecha para uniformizar a maturação e antecipar um pouco a cosecha, se utiliza média doses comercial de gramoxone, por exemplo, né? Passa um dessecante e
para minimizar esse problema. O Paulo, gramoxone em Brasil hoje está proibido. Proibido. Aqui em Bolívia ainda tem, e aqui tem no Doblet, né, que é Diquá e Paraguai. Nós outros, eu, aliás, não pude mais comercializar gramoxone. Comprei o Diquá, e aí estou usando o Diquá lá, sem problema algum. Né? Claro que o Diquá não é bem assim, a mesma performance que o gramoxone, mas é muito similar à resposta agronômica. Bem, produtos. Esse que é o grande problema que nós temos que estudar. Produtos fungicidas, inseticidas, microelementos, e aqui à la direita, com inoculante líquido e aqui com inoculante turboso. Para inoculantes líquidos ou turbosos, a homogeneidade de tratamento é um polvo, é uma matéria orgânica, é diferente de polvo. Não? Exatamente. Não é qualquer polvilhadora, né, que pode distribuir. A Bayer tem uma máquina que é possível você aplicar turboso ao mesmo tempo. O tratamento industrial da Bayer permite isso. Então é o seguinte, por que não é necessário tanta homogeneidade? Porque importa é ter um nível de bactérias suficiente em el surco de plantio para que pueda se multiplicar-se e afetar a radícula, o sistema radicular da soja e criar o nódulo, né, para poder transferir nitrógeno para a planta. Bem, e tratamento com inseticidas. Por lo menos em Brasil, esses 4 grupos pertencentes de inseticidas que são utilizados em tratamento de semilhas. Carbamatos, que solo contém contato e ingestão, por exemplo, o tiodecarb. E diamida, outro grupo, sistêmico contato e ingestão, por exemplo, clorantraniliprol. Neocotinoides, que são sistêmicos, por exemplo, imidaclopido. E pirazoles, que são também de contato e ingestão, que vaquitas, bicudos, hormigas, e é muito utilizado em arroz para controle de gorgorro aquático. Então, são esses 4 grupos são os mais de produtos são os utilizados em tratamento de semilha como inseticida. E eu não vou trazer aqui, não vamos falar sobre bioestimulantes, sobre micronutrientes, porque aí o tempo seria muito largo, necessário para falar. Bem, quando aplicar? Em las etiquetas de los produtos, é só você ler que vai estar escrito que o tratamento de semilhas de soja deve ser realizado imediatamente antes da siembra. É assim? Já estamos indo contra a indicação da empresa fornecedora do produto. Então, já começamos a cometer erros aí, principalmente em tratamento industrial de semilha, correto? Não sou contra ele, exatamente, por favor. Essa é uma técnica que vino para se quedar, porque grandes empresas e grande demanda de semilha hão que partir para isto. Pero nós temos que estar de plena consciência que não estamos fazendo teoricamente o correto, ok? Pero na prática
se acha que é possível, né? Então, vamos a pensar um pouco. Vamos aprender a pensar um pouco mais. Tamanho de semilha influencia? Paulo está dizendo que sim. Estão todos de acordo? De que forma, Paulo? Às vezes, no mesmo volume, você tem mais área de contato. A área que tem que ter contato com tamanho diferente. Da 1 para 3 muda muito. Contato que usa a mesma dose do produto. Tá, É por quilo, não por quantidade de semente. tá, e você tem a noção, o parâmetro de quanto isso é em porcentagem? Tem uma estimativa de quantas sementes temos por quilo. Mas em quantidade de produto para reajustar isso, eu não saberia. Eu não tenho essa quantidade. Paulo, então, hoje você vai sair de aqui sabendo isso. Seguramente. Por quê? Paulo tem razão. Olha cá. Em Brasil, normalmente a semilha é comercializada com tamanho 7, 6 e 5. 5 milímetros de diâmetro, que passa em uma zaranda com um rueco redondo de 5 milímetros, 6 milímetros ou 7 milímetros. A área dessas semilhas, a área superficial, é calculada como 4π rádio ao quadrado. A área superficial, não é o volume é todo o corpo, toda a massa da semilha. Aí é 4/3 π rádio ao cubo. Bem, então, como a área superficial de um tamanho 7 é 150 milímetros quadrados, de um tamanho 6, 113, e de um tamanho 5, 78 milímetros quadrados. Mire que aqui é praticamente de 7 para 5, esse é o doble da área superficial. Número de sementes. Para uma semilha com 1 milímetro, para uma semente acá, de 7, você hace 1,6 de 6 e hace 2,7 semilhas de 5 com a massa. Uma massa de uma semilha, você pode, de 7, você pode fazer 2,7 semilhas de 5 milímetros. Por quê? Porque o volume é ao cubo. Então, você simplesmente divide 7 entre 5, 1,4. 1,4 ao cubo, 2,7. Ou seja, são necessários 2,7 semilhas de 5 milímetros para formar uma de 7. Entenderam? Essa informação tinha ou não? Ok. Vamos ver agora, João Paulo, vamos ver agora que realmente é isso aí. Essa aqui é a mensagem que estamos trazendo. E como a dose é por 100 kg de semilha, considerando 300 mil semilhas por hectare, e que cada semilha de 7 milímetros tenha 0,0027 ou 27 milésimos de gramo, é óbvio que multiplicado por 300 mil semilhas por hectare, vamos abranger 1,2 hectares, né? com 370 mil semilhas por 100 kg. Para tamanho 5, vamos necessitar de 1 milhão, 2,7 vezes mais de semilha para ter a mesma superfície. Entende? E vamos sembrar 3,4 hectares. Com tamanho 7, 1,2 e com tamanho 5, 3,4. É desvantagem para o produtor comprar a semilha pequena ou maior?
La pequena. E lá a semilha pequena tem melhor ou maior qualidade? A menor tem melhor qualidade, rapaz. A menor tem melhor qualidade e também ocupa menos semilhas por hectare. Desvantagem para o produtor comprar uma semilha menor dentro de cada variedade, né? Que há variedades que não possibilitam semilhas pequenas, correto? Bem, então aí que vem a dose, em função disso. Mirem acá, para um tamanho 7, uma dose de 200 ml, normalmente se recomenda 100 ou 200 ml de um produto por hectare, olha cá, com um tamanho 7, 200 ml por 100 kg por hectare, se você cambiar para um tamanho 5, você vai utilizar menos 40% do produto. Ao contrário, se você está trabalhando com um tamanho 5 e passar para um tamanho 7, você estará aumentando em 40% a dose em tamanho 7. Você pensa que está aplicando acá 120 ml, mas na realidade está aplicando 200 em teoria. E então vai aplicar aqui, ao invés de 200, você poderá estar aplicando incluso hasta 320. E isto não é causa de possível fitotoxicidade durante a germinação. E vocês que são monitores, alguns são monitores de campo, quando vão ver nascimento em campo, vocês verificam o sistema radicular? Ou são simplesmente agrônomos do caminho, né? Monitores do caminho que vão manejando e mirando o campo? A maioria dos sintomas de fitotoxicidade ocorrem em la radícula, em la raiz principal, em la raiz pivotante. Uma consulta, doutor. Vem já determinada a dose para cada 100 kg. Pelo parâmetro da indústria, da empresa que vende o produto, utiliza de qual tamanho? Hernan, por favor. O Alex, uma boa. Responda, faça o favor. Os dois, aqui, eles são responsáveis. Para a recomendação, a Baia recomenda Evergold para que tamanho de semilha? A dose de 100 ml para que tamanho de semilha? Para o meio? Esse sabe tudo. Exato. Vamos acometer menor erros recomendando para ao médio, acá. É claro que isso aí nós já tínhamos combinado durante a viagem, né? Entende? O menor erro é pensando sempre assim na dose regular a máquina para um tamanho intermédio. Quando você não sabe o tamanho, não foi classificado o tamanho da semente, você simplesmente pode utilizar peso de 1000 semilhas. Porque se a semilha é um pouco irregular, o lote não foi bem classificado em função de volume de semilha, etc. e tal, para não ter perda de semilha, você simplesmente pode ser por peso de 1000 semilhas. Você divide, por exemplo, está trabalhando com um lote com 230 a 240 gramas por 1000 semilha e vai trabalhar com 150 gramas, que é intermédio ali, 150, 160, você simplesmente divide, por exemplo, 200 por 150, vai dar 1,3, 1,25 e multiplica o cubo, aí você vê a diferença que vai ocorrer. Então, como Alex recomendou, quando não temos o tamanho de semilha, vamos recomendar
a recomendação que seja para um peso intermediário ao redor de 150 a 170 gramas 1000 semilhas. Com isso, e assim, né, nós outros estamos livres de qualquer... O erro seguramente será menor. Será no máximo 20% de erro em la dose recomendada, teoricamente. Resumindo, então, em resumo, mire como é importante. A dose por hectare com um tamanho de 7 milímetros, recomendando 200 ml, poderá ser 172 ml por hectare. De 200 que você pensa por 100 kg de semente, por hectare, possivelmente estamos trabalhando com 162 ml. E para um tamanho de 5 milímetros, estamos trabalhando solamente com 35 ml por hectare. E como o tratamento é recomendado dose por 100 kg, né? Então se queda difícil estabelecer. E aí, Alex, vamos recomendar por tamanho médio ou vamos recomendar a dose que vá ocupar um hectare? Lo que mencionaba la vez pasada, lamentablemente no todas las semillas tienen pareja, porque no salen unas más grandes, otras medianas, chicas, entonces creo que utilizar la dosis media es la que estandariza mejor. Perfeito, perfeito. Então, e isto, este hecho não pode ser, né, o fator que pode justificar a aparição de infectosidade como esta causa. Isso aqui é fotomia que eu tomei em um campo que estava assim prejudicado. Emergência, a plantita um pouco menor, pero quando tomei a muestra de toda a planta, né? Olha, mirem aqui o sistema radicular. Isso aqui é típico de síntoma de o produto que foi utilizado. Não vou falar o número de produto porque é de lá competência de outras empresas, então não é de Bayer. ¿Para qué decir que así? Pero não devia. Bem, então, e esse síntoma cá, esse tratamento de semilha ou não? Isso cá, esse fungicida, inseticida ou não? Esse síntoma cá. João Paulo, o que você pensa? Esse síntoma cá, que em Brasil é comum ocorrer esse síntoma inicial. Herbicida? Não é por herbicida, não é. Isto aqui é deficiência de erro em função de doses fitotóxicas de cobalto. Normalmente se aplica para molibdênio, via tratamento de semente, em cobalto e molibdênio comercializado ao mesmo tempo. Não. Sim, mas quando ocorre esse síntoma, é deficiência de erro. Normalmente é induzido por cobalto. Agora, a deficiência de erro pode ser a deficiência de erro em el suelo também, né? Pero aqui a foto não permite que eu tomei de cima para baixo. Pero quando ocorre toxicidade de cobalto, os cotiledones, que não é possível, aqui não caiu o tegumento, não é possível verificar o cotiledone se queda amarillo. Se queda assim, já nasce e 2, 3 dias está amarilhado e cai. Aí tranquilamente é problema de excesso de cobalto. Pero quando continua verde e aparece isso aqui, é a deficiência de erro induzido por dose de cobalto que normalmente se comercializa, né?
como na forma de micronutriente. Isso não quer dizer que outro micronutriente não pueda causar. Só nós temos essa informação. Habla, Alex. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué es lo que hace el cobalto para hacer esa deficiencia de hierro? ¿Qué sucede con el hierro? Tu diz a dose? No. ¿Qué es lo que hace que el cobalto dé esa deficiencia de hierro? O sea, el cobalto se liga al hierro, ¿qué es lo que pasa? Não, isso aí se complexa, né? Se complexa com hidróxido de hierro, né? Ou hierro ferroso, que quando é hierro férrico não é solúvel, hierro ferroso que é solúvel. Então em início acá se complexa com hierro solúvel, com hierro ferroso, né? Porque esse negativo se complexa com cobalto que é positivo, entende? Então essa é a tomada. E cobalto para que serve lá para a soja? Para que serve o cobalto? E eu não sei. Supuestamente es para ayudar en la modulación a la leg-hemoglobina, para la formación de la leg-hemoglobina. Sim, só que a leg-hemoglobina que confere através do magnésio aquela color rosa pink, teoricamente é devido a molibdênio. Pero vou mostrar adelante que mesmo assim a desidrogenagem que rompe a ligação dupla de nitrogênio del aire, NN, lá que rompe para poder formar NH3, há tipos de enzimas desidrogenadas que não contêm molibdênio. Então, eu creio, quando digo que não sei que cobalto como atua, eu estou dizendo que há muita falta de informação em esse sentido. E eu creio que agora, com o tratamento industrial de semilha, as próprias empresas transnacionais vão interessar-se a trabalhar muito mais em cima disso, porque esse tipo de situação pode comprometer um produto de uma transnacional. Se ocorrer isso em campo aqui, o Paulo diz, pô, Hernan, Evergold está me prejudicando na emergência, né? E na realidade será outro produto. Ou vocês pensam que qualquer outra empresa, não necessariamente La Bayer, que normalmente faz uma inversão de 150 milhões de dólares em todo o mundo, estou falando, para desenvolver uma formulação, vai a depender de um outro produto para que tenha uma boa performance? Claro que não. O que ocorre é que outros produtos que não têm esse estudo podem comprometer um produto via semilha. E isto, João Paulo, é que tem que entender. Entende que muitas vezes, a primeira coisa que você atribui quando vê, isso em Brasil, não sei, cá em Bolívia, a primeira coisa que você atribui, foi o tratamento de semilha, foi o fungicida, foi o inseticida. E se olvida que tem outras coisas, que há interações entre outros tratamentos. E eu não trago aqui, porque ia ocupar o dia todo falando para vocês. Procurem ler sobre bioestimulante, procurem ler sobre os micronutrientes utilizados em semilha, procurem ler sobre outros bactericidas que hão atualmente sendo comercializados. Entende?
pero nunca vocês estão preocupados em fazer as interações entre eles. A empresa recomenda fungicida tal que está estudado em todo o mundo, estudado nesse sentido. Por que vai depender de um outro produto para actuar? E por que na hora que ocorre a fitotoxicidade se atribui ao tratamento de semilha? Se você mesclou outras coisas. E por que responsabilizar a João Paulo se você foi que pediu para ele fazer aquele tratamento? Estou exemplificando. Não quero dizer que ocorra em la prática, mas é bem provável que muitas vezes pueda ocorrer em la prática esse aspecto. Bem, então, as semilhas maiores de soja têm melhor qualidade fisiológica? Essas aqui é melhor que esta? Sim ou não? Né? Já foi comentado, né, que esse tipo de semilha normalmente é melhor que esta. Por quê? Bueno, eu pensei que você sabia. Pela sua experiência, que depois de mim, o mais velho é você, né? Dano mecânico. Esses materiais são muito menos dano mecânico que aqui. Esse aqui sofre muito mais dano mecânico. E eu não trago aqui muestras de dano mecânico. Você sabe aquelas rachaduras que... Porque não há tempo, né, para falar sobre todos os temas. Mas essa semilha aqui é muito mais vigorosa que esta normalmente. Não quero dizer que pode ocorrer eventualmente ao contrário. Estou falando em termos generais, dentro da mesma variedade, né? Dentro da mesma variedade, dentro do mesmo lote que foi coseteado. Essa aqui sofre muito menos dano mecânico, portanto serão melhores que essas outras maiores, ok? Pero acá nós observa, doutor, claro, a germinação é mais grande, pero a capa nós teoricamente, assim, visualmente, tem mais vigor, porque são semilhas generalmente mais longas, são da punta ou da base da soja que sofrem mais. Sim, sim. Nós outros preferencialmente acaba utilizando um tamanho intermédio, não? Te seguiu. Não, realmente, hoje em Brasil, a qualidade é muito melhor que a de nós. Sim. Mas, aliás, para evitar que lá se classificava, hasta a campanha passada, em zarandas 5, 5,5, 6, 6,5, 7, para evitar todos, e há perda de semilha, e há dano, né, durante a classificação, hoje está se comercializando P1, P2 e P3. P1 de 5 para baixo, P2 entre 5 e 6 e P3 6 em adelante. Só que os preços não são... A peneira 3 por em cima de 6 deveria ser o preço por lo menos 20% a menos que P5, por o mínimo. E em realidade é só 8, 9%. Quer dizer, quem que acaba pagando a conta? Sempre o produtor, seguramente, né? Que paga a conta. E em tratamento de semilha, problemas que ocorrem em el campo, sempre quem paga a conta é a empresa tratadora de semilha. Né? Normalmente assim. Pero para el productor es conveniente utilizar estos de tamaño pequeño porque tiene más cobertura de área. Sim, perfeito. Pero para las casas vendedoras de semillas no les conviene, entonces muchas veces la pasan al descarte. Não, é por isso que o Paulo respondeu que a intermediária, que eu também faria a mesma coisa. Inteligentemente, ideal seria a intermediária. Bem, então aqui um trabalho científico que comprova isso, Paulo. Tamanho 6,5 comparado com 7,5 e profundidade de siembra de 2, 4 e 6 centímetros. Mirem aqui, em termos de altura de plantas, com 8 dias depois da emergência, mais ou menos assim. Olha aqui, 9 centímetros para 6,5, 8,5 centímetros para 7,5. Olha aqui, 8,5 em 4 centímetros, 8,5, 7,2, com 6 centímetros de profundidade, 7,4 de altura, 5 centímetros a peneira maior.
Isso comprova que a semente menor, dentro da mesma variedade, apresenta maior qualidade de semilha. Perfeito? Esse é um trabalho feito em 2012. E foi o último trabalho que eu encontrei. E eu sempre me gusta trazer informações dos últimos 5 anos. Pero Nelly, né? Olha que você que está estudando né? Isso aqui é um bom trabalho de fazer de teses, né? E não só de final do curso, também de maestria. E a ser com diversas variedades, né? Que deveria ser feito isso para ver se há comportamento diferente entre as variedades. Bem, uma pergunta que hago para vocês, né? Se tratamento de semilha com fungicidas é mais importante para semilha de alta ou de baixa qualidade, de baixo vigor? O que vocês pensam? De onde que é o tratamento de semilha de barro? Perfeito, Paulo, de barro. Alguém acha algum contraponto? Estão de acordo com Paulo? Paulo está equivocado e vou mostrar a seguir. Por que está equivocado? Você vai dar comida para vaca gorda ou para vaca magra? Para tirar leite, para sacar leite. Bem, então vamos olhar. Esse trabalho aqui de Carvalho e Nakagawa em 2000, ele estabelece essa relação entre níveis de vigor e intensidade de TSI com fungicidas. Isso aqui é nível de vigor, isso aqui não é germinação. Essa germinação está escrita aqui porque normalmente acima de 90% de vigor tem 90%, obviamente vai ter acima de 90% de germinação, obviamente. E para você alcançar esta classe aqui, não é fácil em nível de vigor. Talvez 5, 10% dos lotes, não mais que isso. Estou falando disso, desse nível quando será comercializada, não quando é cosechada. E mesmo quando cosechado já não é, né? É tão fácil de alcançar esse nível. Em esse nível 1, alto vigor, as semilhas praticamente não respondem ao tratamento. Então, quanto mais alto o nível, ou muito alto, não responde ao tratamento estou falando, não responde ao tratamento da semilha quanto a seu vigor e germinação. Não estou falando quanto a hongos. Entende? É simplesmente em relação às semilhas. E outra coisa, uma semilha com 90% de germinação, de vigor, não terá problemas de hongos. O hongo que poderá ser afetá-la é hongo de suelo. E aí, em este caso, vocês vão aplicar um produto de contato ou sistêmico para hongos de suelo? Contato, perfeito. Contato para semilhas de alta qualidade. Para semilhas de menor qualidade, aí há necessariamente que ter um produto sistêmico. É esta confusão que há que eu espero poder aclarar durante esta charla, ok? Bem, então, a resposta que vai ocorrer é Zakawa, em esse nível de vigor entre 80 e 90. E a resposta é maior quanto menor é esse vigor, hasta o limite de 80. De 80 para 70, mire aqui, também não responde ao tratamento, só responde em esse nível local. Aqui já começa a decrescer. E aqui, essa semilha que com esse nível de vigor deve ser descartado. Pergunta você, Paulo e João Paulo, há aqui laboratório de semilha aqui na propriedade? Não, você não acha? Não há um controle interno de qualidade? Há um controle, mas não tão
tão de qualidade assim, não? Ah, não há. Se não se hace um teste de tetrazóleo, Não, mas não um envelhecimento precoce, não? Não. Ah, por tetrazóleo já é difícil, né? Se estabelece ali um nível de vigor, mas não é, porque o tetrazóleo está vendo lá o colorante ali, né? E me gusta analisar vendo lá a planta. Depois cerca da sembra na arena para tentar tirar a informação assim, não é aquela confiança. Paulo, e eu fui responsável 12 anos pelo laboratório de semilha da Embrapa. Nunca isso em arena. Você sembra em arena? Não. Então eu já falei para Alex, se a arena fosse bueno para a soja, não, eu ia plantar só na orilla do mar, rapaz. Ia querer na praia para sembrar. É óbvio. Pero aí pessoas assim, os técnicos, que eu não sou contra nem a favor, eu tenho ideia contrária, pero é possível, em democracias assim, né? E eu penso que eu não hago, e me nego a ser em arena. Mesmo porque em arena não há matéria orgânica. E um dos grandes problemas que ocorre em menor ou maior actuação de um tratamento de fungicidas via semilha é matéria orgânica que complexa, que absorve o fungicida. E nós outros vamos falar adelante em KOC, coeficiente de adsorção ao carbono orgânico, que é nada mais que a matéria orgânica. Vocês vão ver que influencia muito. Então esse teste em arena não me gusta. Bem, aqui eu hago assim. E esse caso aqui eu trago para vocês uma placa de Airbox, conosco, né, Nelly? Uma placa de Airbox 10x10, plástica, pode ser uma bandeja de 20x30, 50x70. Aí, e eu pulso aqui 33 sementes. Uma bandeja maior pode ser com 50, 100 semilhas, correto? E derro 3 dias a 30 graus em germinador, ou pode ser aqui 4 dias em ambiente que tem 25, 30 graus a temperatura ambiente acá, né? Ao sul eu não puedo fazer isso porque é muito frio, né? E aí tomo uma foto mais na horizontal possível aqui, que eu possa ter o nível do suelo e aqui no nível máximo da plântula maior. E isso aqui é rigorosamente a metade. Essa distância de aqui a aqui é a mesma de aqui a aqui. Entende? Passa para a pantalha no computador, é fácil de estabelecer essa metade. E mire, como que eu classifico? Aqui foram sembradas 33 semilhas, germinaram 27, ou seja, germinou 82. 18 estão muertas e não têm vigor. Descartado. Bem, então, vigor barro, em rojo, essas duas acá, muito barro. Ou seja, tratamento não funciona para isso. Você não vai conseguir levantar vaca magra. Entende? Não há condições, né? Então, aqui essa aqui em lila, aqui, uma semilha representa 3%, em rojo representa 2 semilhas, representa 6%. 6% delas plântulas viáveis, que germinaram. Também acá não vai responder ao tratamento, você não vai conseguir fazer desta planta uma planta dominante em campo, que não seja dominada por a que está ao lado. Por exemplo, o Juan Pablo vai me dominar sempre, né? Porque pelo tamanho, eu sou a planta dominada. De nada adianta me injetar hormônio
que eu não vou chegar a seu tamanho e a força que você tem. Entendeu? Esta é a relação. Bem, então, de aqui, dessa linha verde para arriba, em azul acá, que há 18% de semilhas de alto, médio vigor, que são aquelas que vão a responder. Essas plantas aqui vão ser estabelecidas da mesma maneira que essas maiores, em campo. Vão se nivelar. Então o tratamento de semilha poderá salvar essas 6 semilhas aqui, que são, em realidade, 18%. Um lote como esse, e calculado dessa forma, pergunto, qual é o tratamento de semilha com um fungicida ou com um inseticida que não vai ser economicamente viável? Sim, vai ser sempre viável. Eu creio que você entendeu ao contrário. Vai ser sempre viável, porque nunca terá um custo de 18%. Então, se temos só 18% que vai aproveitar, um sistêmico não teria necessidade. Como não, rapaz? Não era um de contato para defender os ombros do sistema? Um contato e um sistêmico. Então vocês têm que ter. Então sempre tem que ter não, se houver hongo de suelo, se é comum, um contato. Pero um sistêmico. Pero a lo que se refiere, por ejemplo, allá donde tiene la flecha azul, assim. Esas de ahí prácticamente son las que necesitarían tal vez solamente uno de contacto, una planta vigorosa. Não, essa não necessita nem sequer de contato. Aqui que vai responder, essa aqui, essa farra azul aqui, que vai responder aqui. Nós estamos procurando a farra azul, llevarla a la verde. Claro. Eu entendi mal. Eu entendi que se não compensaria por 18% você gastar produto. Não compensa gastar. Eu entendi dessa forma. Não, pois é dessa forma. Compensa gastar produto. Claro. Você entendeu ao contrário do que eu estava dizendo. Ou eu me manifestei. Ou eu que me manifestei equivocadamente. Entende? 18 já compensaria. Não. Já compensaria, não. Eu creio que a partir de 6, 7%, você simplesmente há que avaliar o preço. Qual é o preço promédio? Um promédio, nada de... $3. Sim, mas $3... Ok, graças. E isso em relação a um custo de $1.000, de $500, quanto é o custo da soja? 400 Então, mas se for... Vai salir $2. Representa 0,5% contra 18%. Então, em este sentido, o tratamento de semilha será sempre ventajoso. Entende? Não, na realidade, o tratamento de semilha é o mais barato que há. Entende? De agroquímicos, seguramente. E por lá ele garantiza que você tenha um bom stand. É claro que sempre de semilha. E quando estou falando de semilha, estou falando de 80% para arriba. Né? Exato. Ao contrário, estamos falando de grano, né? Perfeito? Un comentario ahí, doctor. Lo que hay que también un poco tomar en cuenta cuánto es 10%. Si ponemos una población de 300.000 plantas por hectárea en promedio, 10% estamos hablando de 30.000 plantas, ¿no? Sí. O sea, y multipliquemos ahí están los 400, los 500 kilos que exactamente con que se clasifica. Con 250, con ese 10% tenés tranquilamente 300 kilos o 250 kilos, que pasaba nivel dólar. Sí, interesante. Y está interesante el análisis que usted hace, por ejemplo, de que esas plantas que tienen más vigor, desde el punto de vista de emergencia, como que no justifica utilizar tratamiento de semilla. Pero desde el punto de vista agronómico, y también protección y seguridad, lo que acaba de decir, el tratamiento de semilla, dentro del concepto de costo de producción, es el más barato. O sea, proteger
60 kilos por hectárea, te cuesta todo el paquete, insecticida, fungicida, más o menos entre 12 a 15 dólares. Pero estamos hablando de una protección justificada y asegurada, porque no podemos meter una semilla al monte sin arma. O sea, tenemos una infinidad de hongos en el suelo y además en la semilla. Así que es el más barato en términos de seguridad. Sí. En términos de seguridad. Então está bem colocado a manifestação ali de Hernan. É isso aí. Eu também tenho o mesmo pensamento, né, em esse aspecto. E, por lo tanto, um exame complementar que os monitores aí presentes podem fazer em el campo, ou seja, eu traje um trabalho a mais para eles de hoje em adelante. Eu hago assim, né? E para esses monitores bem jovens aqui presentes, seguramente com maior razão podem fazê-lo. Aqui, você siembra em condições de campo que não necessariamente pode ser acá, ao lado de sua habitação, desde que seja em suelo normal. Pode ser 100 semilhas, 1 metro ali, 200 metros, 2 metros ali com 100 semilhas, ou 3 metros com 100 semilhas, e verifique. Eu marquei aqui em rojo as semilhas muertas, que nem sequer emitiram radícula. Essas semilhas, obviamente, não vão ressuscitar morto, a semilha não ressuscita, né? Então, e de barro vigora, como esta aqui, ó, ao lado de duas vigorosas, esta aqui compromete a produção, e aquelas de barro vigor, por debaixo da linha verde, vão ser sempre dominadas em campo, não vai somente o talho, não vai produzir absolutamente nada. Então, que em o caso que eu mostrei anteriormente é somente 12%. Ideal é que nós só tenhamos, aí sim, ideal é que nós tenhamos semilha de alta qualidade, que aí ele será assim, a plantabilidade será assim a cada 12, 15 centímetros uma planta. E aí, tratamento de semilha com fungicida ou inseticida ao mesmo tempo, vai garantizar esse tipo de situação por um custo de menos de 0,5%. Correto? Então, fazer ou não fazer o tratamento? Sim ou sim. Né? Não há outra saída, correto? Bem, é claro que ter aí 100, 200, 500 hectares assim, é um sonho. Por quê? Porque aqui, todas as plantas, há que ter mais de 95% de germinação, né? Para ter, ao contrário, sempre vamos ter isso aqui. E as semilhas muertas, você não sabe de onde que vai cair. Um lote com 85 de germinação, há 15 semilhas em cada 100 que podem cair 2 a 2, uma, outra lá, 2, um ao lado da outra, né? Você não sabe, né? Então é difícil. Importante é usar semilha de alta qualidade. O produtor, e importante aqui é produzir semilha de alta qualidade, obviamente, né? Para atender esses produtores. Bem, então a competição intraespecífica, ou seja, a competição entre plantas de soja, esse trabalho aqui em 2018, ele estabeleceu o seguinte: considerou plantas individuais, como em la foto diapositiva anterior, plantas duplas e plantas triplas, normais. Assim, ó, duplas, simples e triple aqui, ó, mais outra triple cá. E verificou que peso de grãos originados por essas plantas. Olha aqui, de la planta simples, peso de grãos por planta, 8,67,
E para plantas tríples aqui, ó, 5, 6 vezes a menos peso de grãos. Então, é desejável ter assim esse stand? É desejável, planta a planta. Para isso, teremos que ter sembrador e ter semilha de qualidade, ok? E isso aqui, essa foto é esse de agora, isso aqui agora em Beni. Em um campo lá de Beni, cerca de seu padre lá, está assim, ó. Isso aqui é um campo já destinado a produzir, não, está desse tamanho, é produzir. Aqui, onde vai esse período de sequia que estava sendo, vai ser pior aqui ou acá? Imagina cá, né? Estava em um produto de contato para proteção contra hongos de suelo, né? E o produto de contato que existia em la época, o principal era tirã. Então, esse trabalho aqui foi feito por Pereira, um amigo nosso, em Embrapa, Londrina, que estabeleceu, por causa disso aqui, ó, que em la época, principalmente em Mato Grosso, quando estava abrindo a fronteira para cultivo de soja, se desmontava e se sembrava em suelo seco, almacenava a semilha em suelo seco e esperava na lluvia. Então, esse trabalho simulou lluvia imediatamente à la siembra, 0 dias, 4, 8 e 12 dias depois com 10 milímetros, irrigado artificialmente e tratado com tirã e testigo. Mira aqui, uma semilha que estava com 94, com proteção passou para 98, com lluvia imediata. 12 dias depois, testigo barrou 30% da germinação e com protegida com fungicida barrou 19%. Quer dizer, mesmo com fungicida, a proteção é menor, porque é menor através do tempo. Também é prejudicada, porque qual é o período residual de um tratamento de semilha? Depende. Vai mais que 15, 20 dias? Entende? Então, claro que o residual do produto aqui vai diminuindo. E diminuindo também em função de que o produto vai a se degradar também no campo. Não vai ser milagroso, né? Ok? Então, temos que ter esse cuidado de pensar que os produtos todos, em general, não são milagrosos, né? Vão proteger? Vão, mas não são milagrosos. Bem, vamos falar então de residual.